nós paramos no exemplo da DMPL, que é a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Eu aconselho a vocês estarem sempre voltando para o enunciado da questão, para no momento da elaboração da DMPL, lá na tabelinha, vocês irem vendo tanto o saldo anterior como os fatos que ocorreram na empresa, tá? Então, eu já imprimi o meu aqui para ir acompanhando a elaboração da tabela por meio dos dados que é dado na questão. Bem, é informado os dados da companhia Vigo com relação ao patrimônio líquido no exercício de 2016. E também são informadas as operações que ocorreram no ano de 2017 e é pedido para que se elabore a DMPL baseado no balanço patrimonial de dezembro de 2017. Bem, aqui é o saldo de todas as contas de patrimônio líquido dessa companhia Vigo no ano de 2016. É dado um capital social integralizado, ou seja, o valor já foi dado pelos sócios de 300 mil. São dadas algumas reservas, tanto reservas de lucro quanto reservas de capital. Essa reserva ágil na subscrição de ações, partes beneficiárias, reserva de bônus de subscrição, são todas reservas de capital, ou seja, no momento do lançamento, sempre eu vou creditar a reserva de capital, o lançamento, no momento da constituição dessa reserva de capital, eu vou creditar e o débito será em conta externa ao PL, que é no disponível da empresa. Essas outras reservas, reserva legal, contingência, estatutária e lucros a realizar, elas são reservas de lucro. Então, elas são reservas que, no momento de sua constituição, eu debito o lucro acumulado, conta que está no patrimônio líquido, e eu credito essas reservas de lucro, conta que também está no patrimônio líquido. Portanto, reservas de capital, elas interferem no valor do patrimônio líquido. Já a formação de reservas de lucro, elas não afetam o PL em virtude de ser lançamento permutativo entre contas do PL. E o lucro acumulado, que é dado de 75 mil. Somando todas as contas aqui do PL dessa empresa, encontramos o valor total de 508 mil para o ano de 2016. Bem, pessoal, então também são dados os fatos que ocorreram em 2017. São dados 13 fatos, tá? E esses fatos são os que vocês vão dar andamento na elaboração da DMPL. E nós vamos analisar cada um deles, certo? Bem, também são dadas duas observações. Essas observações, elas devem constar lá nas notas explicativas, certo? Porque isso serve para a elaboração da DMPL como de qualquer outra demonstração. Então, as notas explicativas, elas são essenciais no intuito de fornecer essas informações. É dado na observação 1 que a parcela do lucro não realizada em 2016 foi 50% realizada em 2017. Então, essa parcela de lucro não realizada em 2016 corresponde a essa reserva que foi dada pelas contas que constam no PL em 2016, 15 mil. Então, é falado que metade desses 15 mil foi realizada em 2017, ou seja, 7.500, e isso vai interferir no momento da elaboração da DMPL. Também foi dada uma outra observação, aqui a observação 2, que a parcela do aumento do capital realizada com lucro em 2017 foi feita utilizando o saldo de lucros acumulados existentes em dezembro de 2016. Então, nós sabemos que o lucro acumulado é uma conta que ela não pode ficar com saldo, então o saldo deve ser distribuído. Para essa empresa, o saldo ele serviu para aumentar a capital. Esse aumento de capital é referente ao lucro de 2016, um aumento em 2017. É pedido também para vocês calcularem o dividendo a distribuir de acordo com as determinações legais e as normas contábeis. Bem, pessoal, então vamos analisar cada um desses fatos que ocorreram aqui nessa empresa, tá? Então, vocês vão analisar um por um nos dados dessa questão. Como eu estou aqui impresso, eu vou mostrar cada um desses fatos que ocorreram já na estrutura da DMPL.
E aí vocês vão acompanhando também com base em cada detalhe que é dado, tá? Eu imprimi todos esses slides para ir acompanhando fato por fato. E eu vou lendo aqui, mas estão todos constantes aqui nos slides, tá? Então vamos aqui, pessoal, para a estrutura da DMPL, tá? Vou colocar a minha imagem aqui no meio para não ficar não visível algum dado para vocês, tá? Bem, o que é que acontece, pessoal? Essa aqui é a estrutura da DMPL. Logo no início da empresa, da questão, né, são dados as contas do patrimônio líquido do ano de 2016. Então, vocês podem perceber que aqui eu já trouxe na tabela 1 como enunciado DMPL e DLPA. Por quê? Porque dentro da DMPL já consta a DLPA, então por isso que eu nomeei dessa forma, certo? Coloquei aqui todas as contas que essa empresa ela tem no PL dela. Então, como eu falei anteriormente, essas contas elas podem ser diferenciadas de empresa para empresa. Aqui eu deixei as contas unicamente dessa empresa viva. Então, vocês podem perceber que na primeira linha aqui eu tenho o saldo do exercício anterior, ou seja, todos os dados referentes ao ano de 2016, que foi dado aqui no início, tá? No início do enunciado dessa questão, eu só fiz transferir esses dados para aquela linha inicial de saldo anterior em 2016, tá? Então, é dado o capital social de 300 mil, é dado reserva de ágio na subscrição de ações. Como é reserva de capital, eu coloquei aqui reserva de capital em um ágio de 10 mil. Reserva de partes beneficiárias é uma reserva de capital. Então, eu trago aqui reserva de capital, partes beneficiárias 8 mil. Reserva de bônus de subscrição é uma reserva de capital. Então, eu trago para cá. Como também todas aquelas reservas de lucro. E o valor do lucro acumulado, pessoal, tudo relativo a lucro ou prejuízo, vai vir nessa coluna da DLPA. Então, vocês podem perceber aqui que o total foi quanto? 508 mil. Obviamente, o total que foi dado para as contas aqui do ano de 2016. 508 mil, tá? Então, após eu transferir todos os saldos do ano de 2016, eu vou proceder a todas as operações que ocorreram no ano de 2017. Eu coloquei sempre ao lado, gente, os números a que se referem cada operação que ocorreu na empresa. Por exemplo, o que é que ocorreu aqui como fato número 1? O valor líquido de receita de 2016 não contabilizado naquele exercício, 10 mil. Aí eu venho para cá, olha só, na tabelinha e coloco ao lado a que se refere, tá? Então, vamos analisar um por um, sempre voltem lá para os enunciados, ok? Olha só, aqui foi dito, no primeiro fato, que o valor líquido de receita, houve um valor líquido de receita não contabilizado em 2016. Esse valor, ele corresponde a 10 mil reais. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer o seguinte, existia um valor de receita do ano anterior, por quê? Porque a elaboração dessa DMPL está sendo do ano de 2017. Então, existia uma receita do ano de 2016 que não foi lançada, tá? Então, se essa receita não foi lançada, ela precisa ser lançada quando? Agora, no ano de 2017. Porém, receitas são, tanto receitas quanto despesas, elas são contabilizadas pelo regime de competência. Se ela se refere ao ano de 2016, quer dizer que no ano de 2017 eu não posso contabilizar na conta de receita esses 10 mil reais que deixaram de ser lançados. E nós vimos isso no exemplo lá de DLPA. Então, isso aí ele deve impactar o quê? O lucro da empresa. Então, se eu deixei de lançar uma receita, significa que o meu lucro foi o quê? Meu lucro, ele foi menor. Então, eu preciso aumentar o meu lucro. Então, por isso, eu faço o seguinte, eu credito 10 mil reais nesse meu lucro, que é a explicação fundada no número 1. É falado que esse valor ele não pode ser lançado no exercício de 2016
2017. Por quê? Porque é uma receita do exercício de 2016 pelo regime de competência. Por isso, devemos realizar um ajuste credor no PL, lançando esse valor a crédito em quê? Em lucros acumulados. Vem para cá do fato 1, R$10.000. Porém, no fato número 2, pessoal, ocorreu uma diferença de imposto de renda calculada a menor. Aí vocês vão lá para a explicação, tá? Que consta lá no slide do fato número 2. Se houve um imposto de renda que foi lançado a menor, imposto de renda é o que para as empresas? É uma despesa. Se essa despesa ela foi lançada a menor de 5.000, eu tenho que lançar uma despesa em 2017. Porém, como essa despesa ela corresponde a 2016, eu não posso lançar esse valor diminuindo o meu lucro na própria despesa. Eu lanço aonde? Eu lanço no lucro, diminuindo. Então, esses R$5.000 eu debito no meu lucro acumulado. Então, se no fato 1 eu creditei 10.000 de lucro e no fato 2 eu debitei 5.000 de lucro, a diferença entre eles dá o quê? Eu tenho 10.000 de lucro e 5.000 de prejuízo. Então, na verdade, eu tenho quanto de lucro? 5.000. Esses ajustes de exercícios anteriores, eles podem tanto aumentar o meu lucro quanto diminuir o meu lucro. Então, é por esse motivo que eu lanço tudo na mesma linha. Então, eu aumentei 10.000 e diminuí 5. Então, significa que eu aumentei 5. Isso garante um impacto no meu PL, aqui na coluna de total, de R$5.000. Então, para o fato número 3, pessoal, ocorreu um aumento de capital com subscrição e integralização dos sócios. Significa o quê? Eu consegui sócios e esses sócios eles deram o recurso para que fosse aumentado o capital da empresa. Então vamos lá para o fato número 3. O valor de aumento, o valor que os sócios deram foi o valor de R$100.000. Então eu venho para cá, ó, para a linha de aumento de capital social efetuado pelos sócios e acionistas. Esse aumento garantiu um aumento no capital. Qual o lançamento que é feito no momento que os sócios eles dão o recurso à empresa? Nós debitamos esse recurso, seja em forma de dinheiro ou seja em forma de bens, né? Nós debitamos um caixa, um banco, um terreno, um veículo e nós creditamos o capital social. Ou seja, eu debito uma conta externa ao PL e eu credito o PL. Neste momento, eu aumento o capital social, consequentemente, ocorre um aumento no meu patrimônio líquido. No fato número 4, também ocorreu um aumento de capital, só que o aumento de capital aqui foi com lucros acumulados. Percebam, se eu aumento o capital social, conta registrada no PL, com lucro acumulado, conta registrada no PL, nós estamos fazendo uma permuta entre contas do PL. Se eu tiro de um lugar do PL e coloco em outro lugar no PL, significa que eu não vou ter impacto nenhum no meu patrimônio líquido. Vamos perceber isso neste fato número 4, gente. Então, o que é falado? Eu vou aumentar o capital com a conta de lucros no valor de 35.000. Então, percebam aqui, eu vou capitalizar, né? Ou seja, aumentar meu capital com lucros. Então, eu venho aqui para essa coluna de capital, aumento em 35.000, mas eu tirei de onde isso aqui? Foi de conta externa ao PL? Não, foi de conta de dentro do PL. Então, eu tenho que diminuir em algum lugar. Então, eu venho diminuindo aqui no lucro. Qual o impacto no PL? Nenhum, gente. Ao mesmo tempo que eu aumentei nessa linha 35.000, eu estou diminuindo 35.000. Então, o impacto no patrimônio líquido é nenhum, tá? Vamos para o fato número 5. No fato número 5, ocorreu um aumento de capital, só que esse aumento agora foi com reserva de ágio da subscrição, no valor de R$8.000. Vamos lá novamente para a questão da capitalização, ou seja, para o aumento do capital. Aumento de capital com reservas. Percebam que esse aumento foi no valor de R$8.000. Vejam que tem aqui número 5 e número 6. Por quê? Porque todos esses fatos foram aumento de capital com reservas. Então, esse primeiro fato do número 5, eu vou tirar da reserva de ágio. Então, eu diminuo, olha só, reserva de capital ágio, diminuo 8.000 e aumento 8.000 aonde? No capital.
No fato número 6, também ocorreu um aumento de capital, agora foi com reservas de partes beneficiárias, ou seja, eu diminuo a reserva de partes beneficiárias e eu aumento o capital em 3 mil. Somando 8 com 3 dá o quê? 11 mil. Então, nessa linha, ao mesmo tempo que eu aumentei o capital social em 11 mil, eu diminuí em 11 mil as reservas de capital. Portanto, não ocorre nenhum impacto no meu patrimônio líquido, tá? Vamos continuando agora no fato número 7. O fato número 7 diz que houve ágio na subscrição de ações, ou seja, isso aí vai aumentar o meu PL. Vamos procurar esse fato número 7. Olha só, pessoal, no momento que ocorre o ágio na subscrição de ações, esse ágio ele é uma reserva de capital, beleza? Então, essas reservas de capital eu sempre vou debitar conta externa ao PL e vou creditar uma conta do PL. No momento que eu credito o PL, eu aumento o saldo do PL. E como o débito foi em conta externa ao PL, então, obviamente, não houve uma permuta entre contas de patrimônio líquido. Então, percebam aqui que eu vou ter a formação de reservas de capital e essas reservas de capital foi o ágio de 50 mil. Esses 50 mil eu estou debitando aonde? Estou debitando em conta externa ao PL, por isso que não vem aqui para a tabelinha de elaboração da DMPL. Portanto, essa formação de reserva de capital garante um aumento no meu PL de 50 mil. O fato número 8 é uma reversão de reserva de contingência. Percebam, pessoal, reserva de contingência ela é uma reserva de lucro. No momento da formação da reserva, eu debito o lucro acumulado e eu credito as reservas de lucro. Só que aqui ocorreu o inverso, ocorreu a reversão, ou seja, eu vou debitar a reserva de contingência e vou creditar o lucro acumulado. Vamos procurar aqui esse fato número 8, tá? Olha só, aqui eu tenho a linha de reversão de reserva de lucro. Essa reversão faz o quê? Nós vamos debitar a reserva de lucro no valor de 25 mil, que foi o valor da reversão, e nós vamos aumentar o quê? Nós vamos aumentar o nosso lucro, creditar o PL. Percebam, estou debitando o PL e creditando o PL. Fatos permutativos não geram nenhum impacto no meu PL. Percebam que aqui eu coloquei o 8 e a observação 1. Vamos lá também para a observação número 1 nos slides, certo? O que é falado nessa observação número 1, gente? A observação número 1 diz que a parcela de lucro não realizada em 2016 foi 50% realizada em 2017. Então, olha só, qual foi o valor de 2016 que eu já mostrei logo no iniciozinho da questão? 15 mil. Como foi realizado metade disso, então foi realizado 7.500, tá? Então, vamos lá para a tabelinha da DMPL e vamos colocar esses 7.500. Percebam, o valor de lucros a realizar, que é uma conta de reserva de lucro, foi revertida. Tinha 15 mil. E aí eu vou tirar a metade disso, 7.500, para aumentar o quê? Para aumentar o lucro. Percebam que eu somando 7.500 com 25 mil dá 32.500. Então, ao mesmo tempo que eu estou tirando dinheiro das reservas, eu estou levando para o lucro. Contas classificadas no patrimônio líquido, portanto, não há nenhum impacto no PL da empresa. Tá? Vamos para o fato número 9. No fato número 9, ocorreu a formação do lucro líquido do exercício no valor de 240 mil. Tá? Então, para esse fato, pessoal, número 9, vou procurar aqui o fato número 9. Acho que passei. Aqui. Então, o fato número 9, pessoal, acontece a formação do lucro líquido. Qual o lançamento que a empresa faz no momento que é formado o lucro da empresa? A empresa ela debita o lucro líquido e ela acredita o lucro acumulado, ou seja, tira da conta do resultado e leva para o patrimônio líquido, uma conta patrimonial. Então, eu estou creditando o PL e debitando uma conta externa ao PL. Então, nós vamos creditar o PL em 240 mil, como o débito ocorre em conta externa ao PL,
garante aqui um impacto de 240 mil positivo para o patrimônio líquido, pois estamos creditando, tá? Então, como eu só creditei aqui, não debitei em nenhuma conta do PL, garante um aumento de 240 mil no meu patrimônio líquido. O fato número 10 fala de constituição de reserva legal, no valor de 12 mil. Vamos lá para o fato número 10. Percebam aqui que ocorreu a formação de reserva de lucro, nesse caso de reserva legal. Qual o lançamento que a empresa faz? No momento que ela está constituindo reservas, ela vai debitar o lucro acumulado e creditar essa reserva. Então percebam aqui que no fato número 10 foi constituição de reserva legal. No fato número 11, constituição de reserva de contingência de 16. E no fato número 12, constituição de reserva estatutária de 24 mil. Percebam, legal de 12, contingência 16, estatutária de 24. Todas essas contas estão sendo creditadas. E nós vamos debitar o quê? Nós vamos debitar o lucro. Sai do lucro para ir para a reserva. Então, somando todas essas contas, já quanto? 52 mil. Debitamos o lucro acumulado de 52 mil, creditamos reserva legal, reserva de contingência e reserva estatutária. Acontece aqui fatos permutativos. Por este motivo, não acontece nenhum impacto no patrimônio líquido da empresa, na coluna de total. Por fim, no fato número 13, ocorreu os dividendos a distribuir. Tá? Esses dividendos a distribuir, que eu vou mostrar aqui, é o seguinte. Ele fala, deixa eu voltar para a observação, tá? Ele fala para calcular o dividendo a distribuir de acordo com as determinações legais e normas contábeis. Como ele não diz que a empresa ela fez uma assembleia e decidiu que o percentual de distribuição de dividendos iria ser X, a Lei 6404 fala que no momento que não se tem um percentual definido, ou seja, no momento em que o estatuto ele é omisso, então a Lei 6404 diz vai ser distribuído dividendos no valor de 50% sobre o lucro ajustado, tá, pessoal? Como é que calculamos esse lucro ajustado? Deixa eu mostrar aqui para vocês, eu acho que dá para vocês verem aqui nessas anotações, tá? Como é que nós calculamos esse lucro ajustado? Que a Lei 6404 ela fala. O lucro ajustado, ele parte do lucro líquido do exercício, tá? O lucro ajustado, deixa eu aumentar aqui, eu acho que fica melhor para vocês visualizarem, certo? Esse lucro ajustado, ele parte do lucro líquido do exercício. Tá? Então, esse lucro ajustado, ele parte do lucro líquido do exercício. Só que desse lucro líquido, eu tenho que retirar algumas contas e acrescentar outras contas, tá? Então, eu vou retirar a reserva legal, vou retirar a reserva de contingência, vou somar a reversão de contingência, vou diminuir a reserva de incentivos fiscais e vou diminuir o prejuízo acumulado, caso a empresa ela tenha cada uma dessas contas, tá? Então, para aplicar esses 50% do dividendo, eu não aplico unicamente no lucro líquido, eu tenho que ajustar esse lucro líquido. Então, eu vou pegar o valor do lucro líquido, eu vou retirar 3 reservas, são reserva legal, de contingência e incentivos fiscais, eu acrescento a reversão da reserva de contingência e retiro o prejuízo. É sempre assim, tá, pessoal? Você utiliza a Lei 6404 com relação ao lucro ajustado. Nesse exemplo aqui, a empresa tem um lucro líquido de 240 mil. É apresentada a reversão da reserva de contingência nos outros fatos, tá? No valor de 25 mil. Tem reserva legal, que eu vou retirar, e tem reserva de contingência de 16 mil. Aqui não foi dado prejuízo, então obviamente não vai entrar nessa conta. Como também não foi dada a reserva de incentivos fiscais, então obviamente também não entra nessa conta. Então encontramos a base de cálculo dos dividendos, que é o que? O lucro ajustado, 237 mil. Então, destes 237 mil, 50% vai para a distribuição de dividendos, o que equivale a 118.500. Então, esse 118.500, ele também é colocado aqui na tabelinha da DMPL.
que é que acontece? Para a empresa distribuir dividendos, ela vai retirar do lucro e colocar lá nos dividendos a pagar. Então, a empresa faz o seguinte lançamento: debita o lucro acumulado e credita dividendos a pagar. É por isso que esse 118.500 vem para cá, tá, pessoal? Fato número 13, 118.500 diminui o lucro. Como o crédito é externo à PL, é no dividendo a pagar, que é uma conta do passivo, então, obviamente, há apenas uma diminuição do lucro. Agora percebam que lá está 118.500 e aqui está 126.000. Esse 126.000 vem dos 7.500 daquele lucro a realizar da observação número 1. Tá? Então, 50% do lucro a realizar. 15.000, 50%, 7.500. Esses 7.500 ele diminui o lucro. Então, serve também para pagar dividendos. É por isso que ele vem aqui diminuindo, tá? Então, pessoal, após a gente elaborar toda a DFL, nós vamos somar dessa tabela inteira todas as colunas. Como também tem que vir um total para todas essas linhas. No final, somamos todas as colunas, dá um valor aqui para todas as colunas e somamos todas aqui, essas colunas aqui também. Aí percebam que deu o quê? Deu 777 mil. Esse valor ele tem que ser igual à soma de todas essas linhas, toda essa linha, né? Como também a soma de todos os valores da coluna. Caso não bata o valor da coluna com o valor da linha, algum valor foi lançado incorretamente, certo? Percebam aqui que eu também coloquei uma tabela 2. Por quê? Porque na observação 2, aqui dessa questão, percebam que foi dito que a parcela do aumento de capital foi realizada com lucro de 2017. Na tabela número 1, eu deixei o valor sobrando aqui de lucro, tá? 139.500. Só que é falado que esse lucro ele foi distribuído para aumentar capital. Na verdade, ele serviu para aumentar capital. Então, nós vamos fazer o lançamento aqui, olha só, nessa tabela número 2, eu zerei o valor do lucro, né, aqui da DLTA. Por quê? Porque esse valor que tinha dado de lucro serviu para aumentar o capital social, deixa eu ver qual foi o valor, de 139.500, tá? Então, percebam aqui a questão que aqui foi zerado, tá? Justamente pela observação número 2. Ok, gente? E aqui estão todas essas explicações